Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso de PostgreSQL aqui da EdCursos. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre as chaves estrangeiras. Com elas a gente vai poder criar as relações entre as tabelas. Mas antes da gente começar, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. A chave estrangeira, ela é uma coluna de uma tabela que faz referência à chave primária de outra tabela. Como a gente já viu, a chave primária ela serve como um identificador de cada registro de uma tabela. E a chave estrangeira vai ser basicamente um campo que vai fazer referência à chave primária então de outra tabela. Quando a gente utiliza uma chave estrangeira, a gente está criando uma relação entre uma tabela e outra. O primeiro tipo de relação entre tabelas que a gente vai estudar é o que tem a cardinalidade de 1 para muitas, ou seja, nesse exemplo a gente tem a tabela professores que tem relação com a tabela de cursos. E esse tipo de relação é de 1 para muitos, porque um professor pode estar relacionado a muitos cursos. E perceba então que nesse caso, onde a cardinalidade é de 1 para muitos, um professor para muitos cursos, perceba que o ID do professor está ligado com o campo ID professor que está na tabelinha de cursos. Então aqui na tabela de cursos, o campo ID professor, ele representa uma chave estrangeira, porque ele faz referência ao campo ID da tabela de professores. Existe também a relação onde a cardinalidade é de muitos para 1, que basicamente é o 1 para muitos, só que vendo de um ângulo diferente. Então nesse caso aqui, se a gente pegar primeiro a tabela de cursos e verificar o relacionamento que ela tem com a tabela de professores, vai ser um relacionamento de muitos para 1, porque a gente pode ter vários cursos para um professor. E quando a gente pega primeiro aqui o professor para ver qual relação ele tem com a tabela de cursos, então o professor tem a relação de 1 para muitos, porque um professor pode ter vários cursos. Agora vamos ver na prática como criar essa estrutura aqui entre as tabelas para usar a chave estrangeira, criando a relação entre elas. Eu já estou com o PGAdmin aberto, eu vou acessar aqui as bases de dados locais. E para esse exemplo específico, eu vou criar uma nova database. Então eu clico aqui em Databases, na opção Create, na opção Database. O nome dessa base de dados, eu vou colocar exemplo, underline, chave, underline, estrangeira. Só para a gente saber que então é uma base de dados, só para a gente usar como exemplo para as chaves estrangeiras. Cliquei aqui em Save. Ele criou aqui a base de dados. Para conectar nela, eu posso clicar aqui nessa setinha, já conectou. E por enquanto, aqui nos esquemas, ele tem um esquema Public, mas em Tables ainda não tem nenhuma. Agora eu vou clicar com o botão direito nessa database e vir na ferramenta de Query Tool, para a gente poder executar os nossos comandos SQL. Como a gente pode ver aqui nesse diagrama, nós temos a tabela de professores, que tem apenas a coluna ID e a coluna nome. E a tabela de cursos, onde tem o ID, o nome e o campo ID professor, que faz referência ao ID da tabela professores. Então, baseado nesse modelo aqui, a gente percebe que primeiro nós precisamos criar a tabela de professores, porque o ID dela vai ter que estar relacionado com o campo da tabela de cursos, com o campo ID professor. Então, para isso eu vou vir aqui e vou criar primeiro a tabela de professores. O comando é Create Table, o nome da tabela é professores, e agora eu vou colocar as colunas. Coluna ID, que é do tipo serial, e esse campo é a primary key dessa tabela. Vírgula, o outro campo é o campo nome. É um texto, então eu coloco varchar, e o tamanho máximo vai ser de 100. Agora eu vou selecionar esse comando e executar. Então aqui a gente percebe que ele retornou sucesso, então ele conseguiu criar essa tabela. Agora eu vou criar a tabela de cursos. Então novamente o comando é Create Table, a tabela é cursos, e os campos que ela vai ter é o ID, que é do tipo serial, e é a primary key dessa tabela. Também vai ter um nome, vou colocar aqui do tipo texto, que é varchar, tamanho máximo é 100. E além disso, ela vai ter o campo ID professor, que vai referenciar o ID da tabela professor. O ID professor é do tipo integer. E se a gente executar esse comando do jeito que está agora, basicamente ele vai criar essa tabela com esses três campos aqui.
Só que a gente ainda não especificou que esse campo está ligado com o ID da tabela professores. A gente ainda não disse que essa daqui é uma chave estrangeira. E é isso que a gente vai fazer agora antes de criar a tabela. Então, para isso, coloquei aqui uma vírgula e aqui embaixo eu vou escrever mais alguns códigos. Primeiro eu indico que eu vou criar uma chave estrangeira. E para isso, eu utilizo o comando foreign key, que é chave estrangeira. Dou um espaço e entre parênteses, eu preciso informar qual desses campos aqui dessa tabela que vai ser a chave estrangeira. O campo que vai ser a chave estrangeira é esse daqui, o ID professor. Então eu copio e colo aqui. Agora eu tenho que informar que esse campo vai referenciar a tabela de professores. Então eu coloco aqui a palavrinha referências, tabela de professores. Perceba que é exatamente o nome da tabela que ele está referenciando. E agora, entre parênteses, eu preciso passar qual o campo que ele vai referenciar dessa tabela. Ele vai referenciar a chave primária da tabela professores, que é o campo ID. Então, eu copio o nome desse campo e coloco aqui. Então, aqui a gente criou primeiro os campos igual a gente cria normalmente, e depois a gente informou que o campo ID professor, ele é uma foreign key, ele é uma chave estrangeira, e ele está referenciando na tabela professores a coluna ID. Agora eu vou selecionar esse comando e vou executar. Perceba que ele criou com sucesso a tabela, então a gente já tem essas duas tabelas aqui. Se eu clicar com o botão direito na database e pedir para ela atualizar, agora aqui em Tables, a gente já tem a cursos e a professores. Agora que as nossas tabelas já estão configuradas, eu vou fazer alguns inserts nela. Então primeiro, eu vou inserir um professor. O comando é insert into, na tabela de professores. O único campo que a gente tem é o campo nome, que o campo ID é gerado automaticamente. E os valores, eu vou colocar o professor Édipo. Vou selecionar o comando e executar. Então a gente já tem um professor cadastrado. Agora eu vou fazer um select nessa tabela para a gente consultar qual o ID que ele gerou para esse professor. Select asterisco from professores e perceba que ele trouxe então o professor Édipo com o ID 1. Agora eu vou inserir um novo curso. Então aqui o comando é insert into cursos e o curso ele tem um nome e também tem o ID do professor. Aqui nos valores, o nome do curso vai ser PostgreSQL, vírgula, e agora eu preciso informar o ID do professor que vai dar aula nesse curso. Eu quero que nesse curso o professor Édipo dê aula. Como o ID do professor Édipo é o número 1, então aqui eu coloco o número 1. Vou selecionar esse comando e executar. Perceba que ele retornou sucesso. Agora aqui abaixo eu vou fazer um select nessa tabela para consultar se ele cadastrou o mesmo curso. Select asterisco from cursos, vou executar. Perceba que a gente tem o curso PostgreSQL que está ligado ao professor com o ID 1. Vou cadastrar mais um professor. Então aqui vou colar esse comando novamente e agora o professor vai ser o professor João. Vou selecionar e executar. Agora a gente já tem mais um professor cadastrado. Vou consultar os professores, Édipo e o João. E agora eu vou cadastrar um curso onde o João vai ser o professor. O curso vai ser de Java e o ID do professor vai ser o número 2, que é o ID do João. Vou executar, inseriu com sucesso. Vamos consultar os cursos. Então a gente já tem curso de Postgre e curso de Java. O curso de Postgre é o professor 1, que é o Édipo, e o curso de Java é com o professor 2, que é o João. Agora, só para a gente testar se está funcionando as validações aqui, eu vou tentar inserir mais um curso de Angular, só que para o professor 3, que é um professor que não existe na nossa base de dados. Então, vou selecionar esse comando aqui e vou pedir para executar. Perceba que ele retorna um erro, porque quando a gente indica que esse campo aqui é uma chave estrangeira, ou seja, a gente indicou que esse campo está ligado ao campo ID da tabela professores. Aqui ele viu que não existe um professor com ID 3, por isso ele não permitiu que a gente inserisse esse curso ligado a um professor 3. Por isso que é importante a gente criar aqui todos os campos e fazer essas configurações de chave estrangeira, para que o nosso banco de dados
fique todo validado e não permita valores errados. O banco de dados PostgreSQL, ele é um banco de dados relacional. Até essa aula, a gente estava criando tabelas e as tabelas elas não tinham relações umas com as outras. A partir de agora que a gente aprendeu a utilizar as chaves estrangeiras, as foreign keys, a gente vai então poder realmente utilizar essa funcionalidade das tabelas se relacionarem uma com as outras. Ou seja, as nossas bases de dados vão se tornar agora realmente relacionais, uma tabela ligada com a outra. Então, na aula de hoje, nós aprendemos a utilizar as chaves estrangeiras para criar as relações entre as tabelas e também nós conhecemos os tipos de relação um para muitos e muitos para um. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal para não perder as próximas. E até a próxima aula!